Fala pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Gustavo, mais conhecido aí como Guga, eu tenho 23 anos e me formei recentemente em jornalismo. Bom, eu tô aqui para contar um pouquinho da minha experiência com o YouTube. Eu criei um canal no YouTube em maio desse ano, de 2017, e lá eu faço vídeos sobre jogos, mais especificamente o Clash Royale, que é um joguinho de celular, um dos mais jogados no mundo, muito popular aqui no Brasil e também na Ásia, só para citar alguns exemplos aí. Bom, e eu criei esse canal aí por alguns motivos. A ideia eu tive justamente na faculdade, ali quando eu estava produzindo o meu TCC, o meu trabalho ali de conclusão de curso, e eu escolhi exatamente a plataforma para ser estudada, que é justamente o YouTube. Então, uma coisa que eu já observava há muito tempo, que essa plataforma crescia muito, eu acompanho desde o início os primeiros canais, acompanho bem de perto mesmo, assisto bastante coisa. E era uma coisa interessante, não tão estudada ainda, porque é um fenômeno recente, né? Pouco mais de 10 anos aí é muito pouco para informação e todo esse tipo de coisa. Então eu acabei pesquisando bastante, me interessando bastante pela plataforma e cada vez mais surgia a ideia de criar um canal. Então, como eu sempre gostei de games e particularmente era bom em alguns deles, então eu escolhi o Clash Royale por ser muito popular e ter muito fácil acesso a ele, basta você ter um celular com conexão com a internet. E também eu não fiz isso só por hobby ou entretenimento, apesar de eu ainda não ter lucro com isso, o meu objetivo foi sim fazer algo que no futuro me dê algum tipo de retorno financeiro. Por exemplo, no YouTube, para quem tem muitos inscritos, já consegue ter um número alto de visualizações, as pessoas sim estão conseguindo ganhar bastante dinheiro só daquela propaganda automática que aparece antes dos vídeos ou no final, sem contar aí certos patrocínios por fora. E é bom deixar claro que o YouTube é uma empresa comprada pela Google, então você é pago pela Google mesmo. E aí o valor que você vai receber vai depender muito aí do seu número de inscritos, quantas pessoas te seguem, do seu número de visualizações por vídeo, o número aí de pessoas que compartilham seus vídeos nas redes sociais, o engajamento do seu público com o vídeo. É basicamente isso. Então, quanto mais você tiver, claro, mais lucro você vai conseguir. Mas que por enquanto ainda não estou conseguindo receber nenhum tipo de retorno financeiro. Na verdade, meus vídeos rendem alguns centavos só. Eu tenho pouco mais de 5.500 inscritos nesse momento. Então é bastante gente se você pensar pelo olho de quem, pô, tem 5.500 pessoas assistindo os meus vídeos aqui que eu tô falando sobre joguinhos. Mas se você parar para comparar com as outras pessoas que estão fazendo esse mesmo tipo de conteúdo que eu, já tem gente aí com 3 milhões de inscritos e ganhando uma grana boa. Então esse foi o meu objetivo aqui foi assim que eu enxerguei uma oportunidade e eu escolhi a dedo. Eu acho que o YouTube funciona muito como nichos. Por exemplo, você pode criar você gosta muito de esporte, então você cria um canal sobre esportes, mas eu acho que é sempre interessante você afunilar cada vez mais. Não, mas eu gosto de esporte, mas não só esporte, eu gosto de futebol. Então, às vezes, não só futebol, mas eu torço pelo time tal. Então, eu acho que isso é interessante. Às vezes, quanto mais específico for o seu canal, pode ser que você restrinja um pouco o número de pessoas que se interessam por ela. Por exemplo, tem mais gente que se interessa por futebol do que só pelo Flamengo, mas você pode ter um público mais fiel e não um público mais geral, assim. Acho que existem vários tipos de canal que você pode pensar quando você for criar um. A dica que eu dou para quem está entrando no YouTube agora, e eu não falo aqui como uma pessoa muito experiente, até porque eu sou recente, mas é alguma coisa que eu já percebi. Não vale a pena você entrar no YouTube achando que você vai ficar rico, que você vai ganhar dinheiro e que vai ser tudo muito rápido. Isso eventualmente acontece, mas é 1 em 1 milhão, ou seja, não é a regra, é a exceção. Então eu acho que o que você tem que se preocupar aí, não com dinheiro, você vai fazer isso não para viver disso. Pode ser que no futuro você consiga, sim, e seja muito legal, mas eu acho que é mais você faça por hobby, você faça alguma coisa que você goste e bem feito. Se tiver um conteúdo interessante, com certeza vai dar certo mais dia ou menos dia se você se empenhar para isso. Então, para quem não conhece muito essa plataforma, vale a pena dar uma estudada, dar uma pesquisada e ler algumas coisas, porque sim, parece engraçado você falar que fazer vídeo para internet é coisa boba, assim, coisa rápida e tal, mas que dá bastante dinheiro e não é pouco para quem consegue chegar aí, por exemplo, num nível de pessoas que têm 20 milhões de inscritos, 10 milhões de inscritos.
é realmente um dinheiro que você fala, poxa, se você comparar com grandes atores de emissoras de TV, por exemplo, é alguma coisa para se ficar de olho, assim, realmente. E eu acho que uma das facilidades de você criar um canal no YouTube é justamente você não precisar daquele investimento inicial muito alto. Muita gente aí que faz sucesso hoje, lá no início, começou gravando pelo celular mesmo, alguma coisa muito amadora, e isso dá certo. Eu acho que o mais importante na internet é você ter o seu conteúdo bom. Claro que quando você puder comprar um equipamento melhor, aumentar a qualidade técnica, isso vai enriquecer o seu canal sem dúvida. Não é como a TV, que você precisa ter uma qualidade técnica muito alta, um investimento, uma equipe, uma pessoa só pode fazer um conteúdo legal, basta ter aí uma coisa, um diferencial também. Por exemplo, no meu caso, eu faço algo que muita gente já faz, que é falar sobre jogos, mais especificamente Clash Royale, que também é muito popular no YouTube. Mas eu tenho o meu diferencial, que é falar do meu jeito, do jeito que eu entendo o jogo, do jeito que eu gosto de passar para as pessoas. Então, eu acho que o diferencial nesse caso não é nem o que eu faço diferente, mas eu ser eu mesmo ali e agir do meu jeito. Por exemplo, eu não sou uma pessoa engraçada, não tento ser, porque acho que ficaria mais divertido. Não, eu faço do meu jeito, sendo bem humorado, claro, mas eu não tento, como muita gente tenta, botar alguns memes, aí acaba prejudicando, eu acho que a qualidade do vídeo, dependendo do assunto, claro, isso cabe. E tem uma facilidade muito grande também, além do baixo investimento, aí você pode gravar em qualquer lugar, basicamente na sua casa já serve. Então eu acho que qualquer pessoa que tem o que falar aí, pode criar um canal. E dificilmente, assim, é uma coisa interessante se pensar, dificilmente você vai ter uma ideia que ninguém nunca fez. Porque qualquer coisa, basicamente, que você jogar no YouTube já existe. Mas você não necessariamente pode fazer igual aquela pessoa. Você pode fazer do seu jeito e é isso que muitas vezes dá certo. Respondendo a pergunta aqui, o que eu considero sucesso pra mim? Bom, pelo menos aqui na plataforma, no YouTube, eu acho que sucesso pra mim seria eu conseguir fazer meus vídeos e ter retorno financeiro com eles, ou seja, eu lucrar com esse meu conteúdo, a ponto de que talvez lá no futuro eu consiga viver disso, mas que inicialmente seja só ali uma coisa para eu tirar um dinheiro. E mais do que isso, para eu entender que sim, dá para viver disso, dá para você ganhar dinheiro e lucrar, que eu acho que é o mais importante. E uma coisa também que é muito legal é que, por exemplo, no meu caso, que eu sou da área da comunicação, eu já sabia mexer em software de edição de vídeo e de fotos também. Então para mim foi um pouquinho mais fácil, mas ainda assim eu aprendo muitas coisas que eu preciso fazer para o canal e ainda não sei, então eu acabo melhorando essas minhas qualidades. E para uma pessoa aí que não sabe nada de edição de vídeo, por exemplo, ela pode com certeza aí aprender muito facilmente aí com tutoriais no próprio YouTube. Você aprende muita coisa, qualquer coisa que você jogar no YouTube, basicamente você consegue aprender ali de forma didática, sempre vai ter alguém te explicando bem legal ali. E você consegue, claro, melhorar, você consegue adquirir conhecimento para fazer os seus vídeos. E como eu disse, para deixar mais claro ainda, eu não escolhi por acaso o tema que eu ia falar no meu canal. Na verdade, se eu fosse escolher alguma coisa, eu sou apaixonado por esportes. O exemplo que eu dei lá do futebol, eu sou apaixonado por futebol, eu gosto bastante. A minha intenção é seguir na área de jornalismo esportivo, mas nem por isso eu criei um canal sobre futebol ou jornalismo ou esportivo, ou seja lá o que fosse. Eu criei algo que eu goste sim, porque é o principal, você tem que gostar daquilo, mas você tem que ter certeza que você tem público. Ou seja, não é porque eu gosto muito de ler o autor tal que eu vou fazer um canal falando sobre esse autor, não sei. Eu acho que é interessante você entender o que já faz sucesso no YouTube. É um pouco mais fácil do que você, por exemplo, criar uma tendência, né, que é muito mais difícil. Então eu já via que o Clash Royale é um dos jogos mais populares do mundo, justamente pela facilidade de você poder jogá-lo. E o YouTube estava crescendo muito o número de canais desse. Então os canais acabam se fortalecendo. De certa forma é uma concorrência, mas no YouTube não existe uma concorrência tão grande como na TV, por exemplo. A pessoa que está assistindo a Globo ali, ela provavelmente não vai assistir a Record logo em seguida, ou obviamente não ao mesmo tempo. Então no YouTube é muito mais fácil, as pessoas não assistem só um canal ou dois, elas assistem vários. Eu sou inscrito em diversos canais dos mais diferentes tipos, então, e do mesmo tipo também. A pessoa que gosta muito de Clash Royale, ela pode ser inscrita em diversos canais para ela se inteirar sobre vários assuntos, ter várias dicas, vários tipos de coisa.
e que te enriquecem, seja no caso do Clash Royale ou qualquer outro tipo de vídeo, de canal, né? Então eu acho aí que uma das coisas muito importantes também para você adquirir um certo sucesso no YouTube é a frequência das postagens. Te garanto que não vai dar certo se você postar um vídeo hoje, daqui a uns 5 dias você posta outro, uma semana depois você posta mais um. É muito importante você ter uma regularidade. É claro que se for vídeo, um vídeo mais simples, como é o meu caso, eu consigo gravar, editar e postar em poucas horas. Mas, por exemplo, um vídeo que você queira fazer que requer um pouco mais de trabalho, de edição e tudo mais, claro que vai demorar mais tempo e você não vai conseguir postar vídeos diários, por exemplo. Mas é bastante importante se você manter uma certa frequência, se possível, até com o horário marcado, ali mais ou menos dias marcados também, para você fidelizar o seu público. Isso, claro, é muito importante, assim como existe a grade da TV e todo dia você sabe que se você ligar ali na Globo às 8h30, por exemplo, vai estar passando o Jornal Nacional, então é uma coisa que já está fidelizada. E uma coisa que eu abordei no meu TCC também, que é muito legal, por exemplo, eu acho que o estudo é importante para qualquer área, seja para uma coisa simples, seja para o YouTube. Eu acho que a criançada, se você pode ver ali que tem muitas crianças, muitos adolescentes que estão no YouTube e já não assistem mais tanto a TV, ou às vezes quase não assistem TV e passam o dia inteiro ali no celular, na internet, muitas vezes no YouTube. E isso aconteceu muito por causa, aí uma percepção minha, não tirei isso de lugar nenhum, mas eu acho que é uma coisa relevante a se falar, que, por exemplo, por regulamentação aí de propagandas direcionadas a crianças, serem proibidos na TV aberta, por exemplo, não existe mais programação infantil na TV, por exemplo, as crianças não conseguem muito assistir desenhos na TV, e elas acabam achando algum outro tipo de conteúdo de entretenimento na internet, que é muito mais fácil ali o acesso pelo próprio celular, então a criançada está muito conectada. E o que a criança mais gosta de fazer, pelo menos a maioria delas que está no YouTube, é sobre jogos. Então não à toa que a maior comunidade do YouTube é dos jogos. São os canais que mais crescem e os que têm mais inscritos. Chega num ponto, é claro, que as crianças, as pessoas em geral, se identificam tanto com a pessoa, gostam do conteúdo dela, mas gostam tanto da pessoa, que às vezes a pessoa ali, quando já atinge um patamar muito alto de inscritos, ela acaba fazendo trazendo diversos outros tipos de conteúdo que não só jogos. Por exemplo, as pessoas começam a se interessar muito pela vida pessoal dela mesmo, então começam a fazer mais vlogs, contar um pouco sobre a própria vida. Então o seu conteúdo também pode acabar se modificando durante o tempo. Você não é necessariamente você vai criar um canal agora e vai falar sobre aquele determinado assunto para sempre. Eu acho que é muito importante você fazer algo que você goste, mas se você quer ter um retorno financeiro, se você quer ter lucro, é muito importante que você tenha a visão de fazer o que as pessoas também querem ver. Então não adianta, se você quer fazer por hobby, não se importa muito com a opinião das pessoas, nem com o lucro, você pode fazer o que você quiser, aí não cabe a cada um a fazer o que acha legal, o que acha engraçado, o que acha divertido. Mas se você sim quer ter uma visão de mercado, aí você tem que analisar e saber quais são os vídeos mais assistidos, qual tipo de título você deve colocar. Isso é muito importante você ficar atento. E falando mais uma vez, não por acaso eu escolhi o Clash Royale para falar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí de falar um pouquinho dessa minha experiência que eu tenho aqui no YouTube. Acho bem legal falar sobre isso, é uma coisa que ainda está acontecendo, é muito recente ainda para mim, mas que eu já posso transmitir um pouquinho da minha experiência para vocês. Aí se interarem, para você que quer começar no YouTube, para você que não conhece tanto como é a plataforma, vale dar uma pesquisada. E mesmo se você não querer criar um canal, é uma coisa a se ficar atento aí, porque cresce cada vez mais e essas pessoas que estão se tornando influenciadores digitais são as pessoas que influenciam realmente as crianças, aí, os adolescentes e as pessoas há muito tempo atrás se espelhavam aí no ator da novela, da Malhação ali. Essas crianças estão cada vez mais perdendo um pouco isso e se espelhando nos YouTubers, né, nos influenciadores digitais, que é realmente um fenômeno muito recente e muito importante se ficar atento também. Então, se você procura aí lucrar de alguma forma com isso, é importante você fique atento com esse fenômeno que está acontecendo agora, né, que é o que eu estou tentando fazer, assim, mas eu acho que o lucro fica ali mais para o futuro. Como eu não preciso disso para viver, eu faço mais por hobby, mas claro, sempre tendo a visão de que no futuro isso pode me dar dinheiro e quem sabe seria ótimo eu conseguisse bastante lucro com isso e pudesse me dedicar cada vez mais
e aí sim o negócio daria certo. Então eu espero que seja bastante informativo aí para vocês, que vocês tirem alguma lição disso e aprendam alguma coisa, nem que seja bem pouquinho, mas aí para informar mesmo e dizer um pouquinho dessas coisas que a gente presencia aqui no YouTube, que é bastante legal de falar sobre, beleza? Então valeu, um abraço!